Bom dia, estamos aqui mais uma vez para um bate-papo para falar de um assunto que ainda traz muitas dúvidas à população. Esse assunto é a diabetes. Para esse papo nós contamos com a presença do Dr. Raison, do professor de Educação Física Eduardo e da paciente Cristiane, que é portadora da diabetes tipo 2. Vamos começar com o doutor. Doutor, então quer dizer, se ela tem o tipo 2, significa que existem vários tipos de diabetes? Sim, existem 3 tipos de diabetes. Tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. E o que é diabetes? Diabetes é uma disfunção do metabolismo causada pela má alimentação de alimentos que dão aumento da glicose no sangue. Dr. Raison, então explica um pouco mais detalhadamente pra gente essa diabetes tipo 2, que é o caso da nossa paciente que está aqui presente. Bem, diabetes tipo 2 é a forma mais comum do diabetes. Entre 90% e 95% das pessoas que são diagnosticadas com essa doença têm o tipo 2. Esse diabetes está associado à velhice, obesidade, histórico da moléstia na família e de diabetes gestacional, além do sedentarismo. Dr. Raison, o senhor tinha comentado que a diabetes é provocada pela má alimentação. Explica um pouquinho pra gente como que isso funciona no organismo. Bem, funciona da seguinte maneira. A maioria das comidas que comemos é quebrada em partículas de glicose, ou seja, é um tipo de açúcar que fica no sangue. Essa substância é o principal combustível para o nosso corpo, depois da digestão. Ou seja, depois da digestão, a glicose passa para a corrente sanguínea, onde é utilizada pelas células para crescer e produzir energia necessária para nós. No entanto, para que essa glicose possa adentrar as células, ela precisa de ajuda de outra substância, que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, uma grande glândula localizada atrás do estômago. Quando nos alimentamos, o pâncreas produz automaticamente a quantidade certa de insulina necessária para mover a glicose do sangue para as células do corpo. Nas pessoas com diabetes, o pâncreas produz pouca insulina, ou então as células não respondem de forma esperada à insulina produzida. O que acontece? A glicose do sangue vai direto para a urina, sem que o corpo se aproveite dela, ou então fica no sangue. Aumenta o que se chama de glicemia e também não é aproveitada pelas células, desde modo que o corpo perde a sua principal fonte de combustível, pois há glicose no sangue, mas ela não pode ser jogada fora sem ser utilizada. E Dr. Raison, quais são os principais sintomas da diabetes? Marina, os sintomas são vários. São cansaço extremo, aumento da quantidade de urina, sede além do normal, náusea, perda de peso, visão embaçada e infecções frequentes. Há outros sintomas menos frequentes e mais graves, coceira na pele, geralmente na área vaginal ou da virilha, perda da visão, impotência e também algumas pessoas, no entanto, não apresentam sintomas, mas pode ter diabetes. Bom, vamos passar a palavra agora para o professor de Educação Física, o Eduardo. Eduardo, quais são os benefícios da prática de exercício físico para quem sofre de diabetes? Bom, o exercício físico feito da maneira regular e bem orientado é hoje o principal fator na prevenção de diversas doenças, como a obesidade, a hipertensão arterial, infarto do miocárdio, osteoporose e a diabetes. Por isso, um grande aliado que um portador de diabetes deve sempre priorizar é o exercício físico. Mesmo para aqueles que já desenvolveram as doenças, a atividade física em algum momento vai fazer parte do tratamento. Em relação ao diabetes, o exercício físico melhora o aproveitamento da glicose pelo músculo, reduzindo muitas vezes as doses do medicamento, utilizados ajudando a prevenir problemas associados ao diabetes, como alterações na retina, vasos sanguíneos, nervos, rins e coração. Outros benefícios para quem pratica o exercício incluem a melhora do sistema cardiovascular, fortalecimento da musculatura, o controle do peso e o alívio do estresse. Então, se a prática de exercício for regular, irá sempre contribuir para o aumento dos receptores de insulina na célula.
melhorar a saúde dos vasos e a atividade dos nervos, que padecem com o exagero da glicose em circulação. E qual seria o melhor tipo de exercício físico para os diabéticos? Bom, qualquer modalidade é permitida para quem tem diabetes, desde que as taxas de açúcar no sangue, a glicemia, estejam controladas. Se considerarmos o exercício físico como um medicamento a ser utilizado pelo diabético, ele terá uma dose ideal para cada pessoa. Genericamente, recomenda-se que sejam realizados exercícios de 30 a 60 minutos por dia, 5 a 6 vezes por semana, de intensidade leve ou moderada. Essa intensidade normalmente é determinada através de uma consulta médica especializada e de um teste ergométrico, eletrocardiograma de esforço, para que estejam determinados limites adequados para cada indivíduo. Dá-se preferências aos exercícios aeróbicos, porque são exemplos de exercícios como esse: caminhada, corrida, natação, hidroginástica e o ciclismo. Esses exercícios, além de melhorarem o aproveitamento da glicose, reduzem a chamada gordura visceral, que é aquela encontrada ao redor de órgãos como o coração, fígado e rins. E existem estudos que comprovem esses benefícios? Um estudo feito na Finlândia ao longo de 12 anos, com 6.000 homens e 7.000 mulheres, concluiu que a prática regular de atividade física diminui o risco de diabetes tipo 2. Pesquisadores australianos chegaram também a uma conclusão semelhante, após avaliarem 600 adultos. Os que passaram a caminhar mais ao longo do dia tentaram totalizar 10.000 passos, o equivalente a 8 km de percurso, perderam peso e melhoraram a sensibilidade à insulina. Portanto, é de extrema importância quem sofre de diabetes levar em consideração sair da zona de conforto e buscar ter uma vida um pouco mais ativa. Para finalizar, que dica que você pode dar para quem está nos assistindo? Bom, antes de aderir a qualquer programa de atividade física, busque sempre a orientação do seu médico. Os exercícios físicos são benéficos, mas requerem acompanhamento especializado. As taxas de açúcar no sangue devem ser checadas antes, durante e após o treino. O portador de diabetes perde mais água para compensar os altos e baixos da glicose, logo precisa se hidratar mais antes, durante e após o treino. Vamos bater um papo agora com a Cristiane. Cristiane, como que você descobriu que você tinha essa doença? Bom, eu descobri através de alguns sintomas, né? Como a diabetes tem vários sintomas, os mais frequentes. Eu comecei a sentir um cansaço extremo. Achei que fosse estresse, né, do dia a dia, só que isso começou a ficar mais acentuado. Depois comecei a ter sede excessiva e achei estranho, né? Porque só o estresse não dá essa sede excessiva. Fui ao médico, procurei um médico e fiz todos os exames e lá constatei que realmente eu tinha diabetes tipo 2. Então foi dessa forma que eu descobri que eu tinha diabetes, devido ao cansaço, né? E hoje, como a gente leva uma vida muito corrida, eu achei que fosse somente o estresse, não só... Às vezes a gente se engana, a gente acha que é o estresse e não é o estresse. Cristiane, e logo que você descobriu que você tinha diabetes, você passou a tomar os remédios para essa doença. Quando que entrou a atividade física? Você acha que depois da atividade física houve uma melhora considerável em relação a só tomar os remédios? Bom, quanto à questão dos medicamentos, é claro que é necessário, a gente fica dependente do medicamento, né? Não é só a atividade física que vai combater, até porque a atividade física não combate, ela ajuda. Então a gente precisa tanto do medicamento quanto da questão da atividade física. Mas antes eu levava uma vida extremamente sedentária. Então não fazia prática de exercício físico, não gostava, a minha alimentação era super, né, não era saudável. Então o medicamento ajudou muito, né, claro. Então eu comecei a sentir uma melhora significante. Só que o médico disse que eu tinha que procurar atividade física. Eu nunca gostei de atividade física. Eu achava que isso era besteira, que só com o medicamento não ia resolver. Então eu achei que só o medicamento seria o suficiente. Mas resolvi praticar exercício físico para ver se era tudo isso que as pessoas comentavam. Só que realmente houve uma melhora muito significante. Então a atividade física ela é extremamente importante, sim. Não só o medicamento, como a atividade física. Hoje levo uma vida mais tranquila, até a questão do meu estresse também do dia a dia, trabalho, isso melhorou o meu trabalho, melhorou o meu dia a dia, melhorou tudo. Então, com certeza, a atividade física foi extremamente importante. Bom, vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e espero ter esclarecido as dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Obrigada.